Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um Dia de Mente Saudável. Eu sou Luiz Augusto Malta, médico pela UFMG em 2000, psiquiatra pelo Hospital das Clínicas da UFMG em 2003 e esse é o canal Mente Saudável. Se você estiver gostando do conteúdo, não se esqueça de assinar o nosso canal, de se inscrever no nosso canal. Se você estiver gostando muito do conteúdo, visite nosso site metodomentesaudável.com.br, visite o conteúdo lá. Eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Então vamos fazer uma continuação do vídeo do último vídeo, né? Que falou a respeito de como que é difícil colocar o diagnóstico psiquiátrico dentro de critérios, né? De critérios engessados, assim, se tem esse, mais esse, mais esse, vai dar naquilo ali, se tem esse, mais aquele outro, vai dar aquilo outro. Não é bem assim que as coisas funcionam e esse vídeo de hoje então vai ser uma sequência, né? Para dizer como é que os psiquiatras americanos pensam, né? Então a psiquiatria europeia, ela é um diagnóstico mais, como é que eu diria, né? Mais artístico, né? Mais intuitivo, mais envolvendo mais sutilezas, envolvendo a experiência e o olhar treinado do psiquiatra, né? O americano, como gosta muito de planilha, né? Gosta muito de colocar as coisas dentro de algoritmos, né? Eles criaram lá o diagnóstico multiaxial, que é um raciocínio muito interessante, é uma coisa que eu gosto muito de explicar para os clientes, para os familiares dos clientes, para ver como que a coisa é complexa, como que a gente pensa e como que a gente pensa em vários andares, né? Ou em vários eixos, segundo o DSM. Então, o diagnóstico multiaxial envolve 5 eixos. Eu vou falar rapidamente aqui com vocês quais são, para vocês verem como que um psiquiatra normalmente pensa. Então, o eixo 1 seria o diagnóstico principal, né? Depressão, transtorno ansioso, transtorno bipolar, demência, esquizofrenia, né? Esses grandes diagnósticos que tem no universo da saúde mental, que seria então o eixo 1, o diagnóstico principal da pessoa. O eixo 2 está relacionado com os transtornos de personalidade. Se a pessoa tem uma personalidade mais fechada, né? Se a pessoa tem uma personalidade mais rígida, chamada personalidade anancástica, né? Se a pessoa tem uma personalidade mais impulsiva, se a pessoa tem uma personalidade inconstante, né? Emocionalmente instável. Então, o fator do eixo 2, o determinante para o raciocínio do eixo 2, é a estrutura de personalidade de cada um. O eixo 3, esse teria algum fator físico, né? Um fator médico, por exemplo, um acidente de carro, né? Teve um trauma, um TCE, uma coisa assim, ou se tem uma doença aguda, né? Piorando, uma fibromialgia, uma artrite, uma coisa assim que pode estar sendo determinante lá para o eixo 1. Então, o eixo 3 são doenças clínicas, né? Ou doenças não psiquiátricas que podem estar contribuindo para o quadro psiquiátrico que a gente está vendo aqui no consultório. O eixo 4 seriam fatores ambientais, álcool, drogas, estresse no trabalho, desemprego, casamento em crise, filho doente, essas coisas todas que podem desestabilizar uma pessoa, né? E levar a pessoa a desenvolver um quadro no eixo 1 ou reforçar um quadro já existente no eixo 1. E o eixo 5 seria uma avaliação funcional global desses pacientes, né? Coisa que a gente usa pouco aqui no consultório, né? Essa questão das escalas, isso é usado mais em estudos, né? Ou então em quadros muito difíceis, quadros que a gente não está encontrando a resposta aqui na psiquiatria clínica normal, usual aqui do consultório. Então, vocês vejam, né? O eixo 1 é o diagnóstico principal, é o que normalmente as pessoas enxergam como diagnóstico em psiquiatria. Fulano está ansioso, fulano está deprimido. O que você tem? Você tem um quadro de ansiedade e depressão, né? Isso diz muito pouco, né? Muitas vezes isso diz muito pouco para um paciente. Uma pessoa que está com um quadro depressivo, trabalhando, estudando, tocando a vida, ganhando dinheiro e tudo, mas ela não se sente à vontade de ser colocada no mesmo eixo, né? Na mesma ordem de grandeza de uma pessoa deprimida grave, que às vezes acabou de tentar suicídio, que já perdeu tudo, que perdeu família, perdeu um monte de coisa, né? Então, vocês veem que tem vários fatores aí, vários eixos, né, como eu disse anteriormente, para poder nortear o raciocínio do psiquiatra.
A gente não raciocina compartimentadinho assim, igual eu coloquei para vocês, mas a gente sempre tem esse norte, né? De enxergar os sintomas, enxergar a estrutura de personalidade, enxergar os fatores agravantes ou atenuantes do problema e aí sim refinar o nosso olhar, né? Refinar o nosso diagnóstico para poder devolver para o paciente uma coisa que faça sentido para ele. Né? E não só passar a receita de um remedinho, como muitas vezes a psiquiatria acaba sendo reduzida, né? Passar um antidepressivo, passar um ansiolítico, uma coisa assim. Eu costumo dizer que a medicação aqui no consultório ela tem um peso até menor do que o peso da palavra, né? O peso do olhar do psiquiatra. Enquanto a gente está desenvolvendo esse raciocínio que eu expliquei para vocês e faz os nossos pacientes enxergarem a coisa dessa forma, isso pode ser até muito mais terapêutico do que a medicação, dependendo do caso. Tá gostando do conteúdo? Inscreva-se no canal. Tá gostando muito do conteúdo? Visite nosso site. A gente continua juntos por aqui todas as segundas e quintas-feiras. Até lá então, muito obrigado e a gente se vê.